A cada dia que passa, eu tenho mais a impressão que o Brasil entrou num universo paralelo, no qual a realidade e os fatos não importam mais. Não importam mais mesmo. Então, para começar, eu quero pôr essa fala do Bolsonaro aqui, que, que não faz o menor sentido. Vamos assistir. E um cara me disse lá na imprensa, não sou o que estou dizendo não, um cara me disse, tá? Uma pessoa, assim como no passado as Malvinas estavam para a Argentina, hoje a Alemanha está para o Brasil. Tire as suas conclusões. Não foi eu que disse isso. Tá? Não, ninguém disse ainda. Estou dizendo pela primeira vez aqui. Bem, segundo o Bolsonaro, tirem suas próprias conclusões. O que diabos isso quer dizer, gente? Que as Malvinas estão para a Argentina, assim como a Alemanha está para o Brasil. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Alguns disseram que, na verdade, foi um ato falho, que ele queria ter dito que as Malvinas estavam para a Argentina, assim como a Amazônia estava para o Brasil. Mas mesmo essa comparação não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu não sou um grande expert na história da Argentina, não, e nem da Guerra das Malvinas, mas até onde eu saiba, o território das Malvinas, ele é um território disputado há muito tempo, há séculos, na verdade, passou pela mão de diferentes países, era território britânico desde o século XIX, e a Argentina que invadiu o território. Então não tem uma relação nenhuma, porque a Amazônia, desde o século XVII, o território brasileiro é muito parecido com o que é atualmente hoje, o mapa do Brasil não variou tanto assim. A Amazônia não é um território disputado, então a relação que ele estabelece não tem nenhum vínculo com nada, nem com a história, nem com geopolítica, nem com nada. De onde ele tirou essa comparação esdrúxula? E daí, para ele se eximir, né, da comparação idiota que ele fez, ele diz que alguém disse para ele, alguém comentou isso, e que ele não vai falar quem foi, mas alguém comentou e ele só está repetindo isso, sendo a primeira pessoa a dizer essa idiotice para o mundo. Então, assim, sério, gente, sério, é uma vergonha atrás da outra. Alguém que realmente não conecta as coisas, não consegue estabelecer vínculos que façam sentido. Porque nesse caso, nem a Alemanha, nem a Amazônia, nem o Brasil tem nenhuma relação com as guerras das Malvinas, com o território disputado entre Reino Unido e Argentina. Não tem nenhuma relação, nenhuma comparação, nenhum solo para comparação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também foi muito debatido ontem, foi que o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, deputado, futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, pelo que tudo indica, compartilhou uma fake news no Twitter. São duas imagens que ele compartilhou. A primeira delas, uma imagem que já tinha sido desmentida um dia antes nos jornais, que era uma imagem fake, uma montagem da Greta Thunberg num trem-bala, com uma foto de umas crianças na janela, passando fome, então ela comendo, ela, a burguesinha sueca de um país desenvolvido, em contraposição a crianças pobres passando fome. Isso foi desmentido, é obviamente fake, né? A imagem é tosca demais, a montagem, assim, dá pra perceber claramente, você não precisa nem ser um gênio para perceber que é uma montagem bastante tosca. E daí ele vai lá e compartilha essa imagem, alguns disseram que na verdade não é fake news, porque ele queria compartilhar o meme, que é um meme isso, e não importa, porque, sinceramente, gente, aqui a gente está falando de pessoas que são representantes públicos, que tem que se dar a honra do cargo que eles ocupam. Não importa se é um meme ou se é fake isso aqui. Ele é um deputado federal, o mais votado do Brasil. Ele que haja com a decência do cargo que ele ocupa. Comece a se comportar como um adulto ocupando um cargo eletivo. É tão difícil isso, é tão difícil para o Bolsonaro e para os filhos dele e para quem é do PSL se comportar como adultos dentro do governo, dentro do parlamento, dentro da política. É difícil se comportar como adulto? Caramba, meu. E daí depois ele compartilha um outro texto aqui, junto, né, na mesma publicação. Menina Greta Thunberg é financiada por George Soros. George Soros é um monstro, né, um monstro da esquerda que quer transformar o mundo em comunista. Ele publica o seguinte texto aqui. Vocês roubaram minha infância, se referindo a uma fala da Greta Thunberg na ONU, disse a garota financiada pela Open Society de George Soros. Então, mais uma vez, as pessoas jogando na lama a imagem do político, né? Que já é uma imagem desgastada ao longo de tanto tempo pela corrupção, por escândalos, e daí você vem agora pessoas agindo como babacas, pessoas agindo com infantilidade, como se fosse tudo brincadeira, como se não fosse nada sério. E daí, essa publicação do Eduardo Bolsonaro levou a internet abaixo, né? Assim, dezenas de memes tirando sarro do Eduardo Bolsonaro começaram a ser publicados por aí, com a mesma imagem da Greta Thunberg no trem, mas mostrando ali a família Bolsonaro, a facada do Bolsonaro, mostrando o Eduardo Bolsonaro fritando hambúrguer, mostrando um monte de cenas do Chaves. Virou uma piada total, né? A internet não poupa, né? Você age como um babaca, a internet vai lá e cai em cima matando, né?
Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, Tá por passando favor. mal. Os assessores podem, por favor, retirar. E ele levou o filho embora, que o filho passou mal mesmo. Inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Que isso? Foi. Olha aí, Isso é um furo de É um furo reportagem. de reportagem. Saiu de lá todo. Então, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro vira piada na internet por causa da sua infantilidade, da sua incapacidade de agir como adulto, representando os brasileiros. E não foi apenas o Eduardo Bolsonaro que compartilhou fake news sobre a Greta. Vários integrantes do PSL fizeram isso, ou seja, você tem toda uma turma que não tem nenhum compromisso com a verdade e com os fatos. Eles querem simplesmente jogar para os leões deles, para as milícias virtuais deles, essas mentiras, para que as pessoas propaguem e queimem a reputação das pessoas, queimem a imagem da Greta Thunberg no Brasil. Ontem foi na Carta Capital um vídeo no qual eu falo sobre a Greta Thunberg e o que eu penso sobre ela. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para vocês conferirem o vídeo lá e entender qual a minha perspectiva sobre esse assunto, né? Mas para mim é importante dizer que ela tem todo o direito de lutar pela causa ambiental e, na verdade, é uma causa que a gente deveria defender também, porque o futuro da humanidade depende disso. Pode parecer apocalíptico, exagerado, mas não é. E eu quero fazer um vídeo ainda sobre o Jorge Soros, quem é o Jorge Soros e por que ele causa tanto medo nessas pessoas ali. De onde surgiu essa aura demoníaca em torno de Jorge Soros. Quem sabe mais tarde, hoje ou nos próximos dias. Vamos ver. Mas é vergonhoso, de fato, que você tenha um deputado, possivelmente embaixador do Brasil nos Estados Unidos, filho do presidente, compartilhando mentiras, compartilhando fake news, justamente com a intenção de queimar a Greta Thunberg. E também foi engraçado porque ontem começou a circular um vídeo ali, produzido por um grupo norte-americano, tirando um sarro dessas pessoas que estão atacando a Greta. E o argumento deles é que você vê uma menina agindo como adulta, fazem com que adultos ajam como crianças. De maneira irresponsável, de maneira infantilizada, de maneira estúpida. Também vou deixar para vocês o link desse vídeo aqui no comentário fixado. E por fim, a última coisa que aconteceu ontem também que foi patético, foi cômico, foi aquele momento Schadenfreude, que é uma palavra alemã que diz que é quando você se alegra com a desgraça alheia, que você tinha um grupo protestando na frente do STF, em parte pedindo que avançasse a CPI da Lava Toga, mas também pedindo o fechamento do Supremo, pedindo a moralização do Supremo. E eles tentaram invadir lá, eles tentaram pular uma cerca, isso segundo a reportagem do Estadão aqui, tentaram pular a cerca lá, e a polícia militar jogou bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta nessas pessoas. Direto do STF, a polícia atacando. A gente jogou os ratos de tomates. A polícia atacando com gás de pimenta, serviço nacional. Agora eles estão jogando bala de borracha na gente. A gente tá pacífico aqui, não estamos fazendo nada de errado. Todo mundo na paz, todo mundo fazendo Piauí, Campinas, São Paulo, em das Artes. Olha o que eles estão fazendo, olha a fumaça, jogando balas de borracha na gente. Estão jogando gás de pimenta, tem gente que saiu carregado de ofuscado. Olha que vergonha, a gente jogou rato pra lá do STF. Olha a vergonha, olha o povo, E isso virou também meme, porque são pessoas, são os amarelinhos, né? O pessoal da CBF, com a camiseta do Brasil, que, via de regra, participa de protestos pacíficos. Por quê? Porque é muito fácil você fazer um protesto pacífico quando você apoia o governo, quando você apoia a polícia. Quando você faz um protesto para protestar de fato, para se manifestar contra alguma coisa, aí você pode cruzar com os interesses dos governantes e aí a polícia desce o cacete mesmo. E nesse caso aí, o que aconteceu foi que a polícia foi para cima dos manifestantes contra o Supremo Tribunal. Eles teriam jogado também tomate e ratos. É estranha a história. Teriam jogado ratos lá no Supremo. E você tem uma figura que ela fez aquele vídeo dos robôs do Bolsonaro. Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. Juro pra você, eu tava falando desde 2011 na rua. Nunca tomei um gásinho de pimenta como eu tomei na minha cara. Eu tô com meu olho até agora ardendo. É melhor já ir se acostumando. E aparece ela aqui chorando porque jogaram gás lacrimogênio nela, jogaram spray de pimenta nela. E tem outro vídeo aqui no qual uma das manifestantes pede o fim, a derrubada do FGTS. Tipo, Fizemos ele o mito de Jesus! Chegou a hora! Chegou a hora de nós derrubar esse FGTS, essa coisa! gente, é aquela coisa. É
é o inseto torcendo pelo spray dedetizante, torcendo pelo Baygon. É claro que a pessoa se confundiu, né? Ela devia estar falando que ela queria derrubada do STF, mas ficou engraçado aqui, porque demonstra também esse povo que é contra os próprios direitos deles, né? Eles querem que a polícia desça o cacete de manifestante, vão lá protestar e daí sobra pra eles também. O Poeta dos Fundos tinha feito um vídeo sobre isso umas semanas atrás, tirando sarro desse tipo de manifestação, que pede a perda dos próprios direitos dos manifestantes, e aqui é um caso no qual você vê isso na prática. Pessoas que querem perda de direitos e agora estão sentindo na pele isso. E tem outro rapaz também, um tal de Carmelo Neto, que tempos atrás tinha criticado manifestações, publicou o seguinte aqui: você apoiou o vandalismo das esquerdas em Brasília? Pois não chore quando as bombas chegarem à sua casa. Liguem para Venezuela e perguntem. E daí depois ele estava nessa manifestação que levou porrada da polícia, e daí ele publicou aqui no dia 25, agora em setembro, né? Urgente, Polícia do Senado reprime manifestantes na bala e no gás. Bando de vagabundos. É aquela coisa, né? Um dia você é pedra, outro dia vidraça. Agora essa turma aí está sofrendo aquilo que eles sempre pregaram. Eles sempre pregaram que ia descer porrada em manifestante. E essa turminha aí é a turminha que apoia fechamento do Supremo, fechamento do Congresso em alguns casos, ditadura militar, intervenção militar. É um grupo que torce para a repressão. Isso que eles estão sofrendo agora é aquilo que eles querem para o Brasil. E é aquela coisa, né? Repressão é bom para os outros. Quando se volta contra você, aí é indignante, revoltante, como ele disse ali, vagabundos, né? A polícia do Senado é um bando de vagabundo. E quando a gente fala de direitos aqui, direitos humanos, quando a gente fala de proteção de certos direitos, liberdade de imprensa, por exemplo, alguns direitos essenciais democráticos, é justamente disso que a gente está falando. Direito de se manifestar, por exemplo, de maneira pacífica, preferencialmente, sem tentar fechar o Congresso, sem tentar fechar o Supremo. É porque esses direitos não são apenas direitos de um certo grupo, de um grupo determinado. Eles são direitos que valem para todas as pessoas. Então, quando você não quer que uma pessoa seja torturada, isso vale para todas as pessoas. E não apenas para um grupo determinado de vagabundos. É para todo mundo. É para que esse grupo de amarelinhos também não fosse preso num regime repressivo e fosse torturado também. Mas como eu disse, o Brasil virou uma distopia completa, né? Está tudo invertido, tudo trocado. Já não dá para entender muito o que está acontecendo. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro, sobre a fala do Bolsonaro comparando o Brasil com a Argentina, Malvinas, Alemanha ou Amazônia, não sei o que ele queria dizer ali. O que você pensou sobre essa fala dele sem nenhum tipo de nexo, sem sentido nenhum? Segundo, sobre o Eduardo Bolsonaro, parlamentar, futuro embaixador, compartilhando mentira, fake news. E ele que faz parte da comissão da CPI da fake news, gente. E por fim, sobre manifestantes aí, intervencionistas, que apoiam a ditadura militar, que apoiam o fechamento do Supremo, fechamento de Congresso, levando porrada da polícia em Brasília. Quer saber o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau, tchau.